Sejam bem-vindos. Sabes que eu nunca me esqueço do Vitória de Setúbal, porque foi aqui que eu fiz o meu primeiro jogo pela Académica, na primeira divisão. Só que não foi neste balneário. Pois não. Foi do outro lado. Do outro lado. Era ali ao lado. Onde a gente, porque não havia esta parte. Não. Esta parte só aparece muito depois, anos depois. Não, mas no meu tempo já era aqui. No meu tempo já era. Sim. Já tinha passado. Este balneário, esta bancada já existe. Eu também sou mais 68. Mas eu também sou 40 anos mais novo que vocês. Para dizer também que do Tomé eu guardei sempre uma amizade, porque nós participámos num dos jogos mais marcantes da história da Taça de Portugal. É verdade. E havia três jovens que nesse dia estiveram aí, tu, o Vítor Batista e eu. Tínhamos naquela altura 21 eu tinha anos. 19. Ora, vês, estás a ver? Fazia no outro dia 20. Foi das finais mais completas. Nunca mais se vai dar uma dois igual. prolongamentos. E que eu recordo-me que eu e o Tony, em determinado jornal desportivo, trazia uma fotografia dos dois a disputar um lance, em que dizia TT, Tomé e Tony, a aula dos namorados. Dar um segundo, porque isto, nesta história do Sagrado Balneário, acabaram por me dar esta missão para E bem. de ter que bater aqui a Sagrado Balneário com Tomé. Há uma coisa que eu não sei. Onde é que tu nasceste? Foi aqui? Não. Nasci no Porto. Nasceste no Porto? Sou da freguesia de Campanhão e batizado na Igreja das Antas. Um currículo a saber. Um currículo de naturalidade que se calhar muitos gostariam de ter. E isto por uma razão simples. Eu às vezes dizia para o meu querido paizinho que ele é que tinha sido o culpado de eu nascer no Porto. E ele dizia, então porquê? Porque não tinha nada que levar a mãezinha para lá, deixava ela cá e eu tinha nascido ou em Setúbal ou em Alcácer. Porque havia uma divergência familiar, divergência entre aspas, porque eu era o primeiro neto que ia nascer do lado materno. E da parte do meu falecido pai já existia mais netos já. Já não era o primeiro. E então, olha, pronto, nem nasce num lado, nem nasce no outro. Pega na minha mãe, vai para o Porto. Só que a minha avó, que era parteira curiosa, a minha avó paterna, foi connosco no comboio e esteve no Porto 8 dias à espera que eu nascesse. Porque outrora não era assim, nasce no dia X, às tantas horas. E então, não era por marcação, antigamente não era por marcação. Porque o meu falecido pai jogava no Académico do Porto. Jogava? Jogava no Académico do Porto. E em 48 foi a transferência mais cara do futebol português do Académico do Porto para o Sport da Covilhã. Onde teve 7 épocas lá. Então e a minha só no Porto e depois passado algum tempo? Fui para lá logo foste logo para a Covilhã? Tinha meses quando fui para lá. Por isso... Foi aqui enregistreceste, que agora lá. Por isso, o meu currículo de naturalidade. Agora, olhando um bocadinho para trás, tenho uma boa madrasta, que é Setúbal. Tenho um padrasto impecável, que é o Baixo Santos Nicolau, onde eu vivi muitos anos. E depois tenho um pai desportivo, que está aqui. Que é esta casa. Que realmente me fez chegar o mais longe possível. O teu pai era, eu lembro-me, ainda miúdo, dos cromos. Sim. Era avançado? Era interior esquerdo. Na altura havia o WM, era muito adaptado a todas as equipas. E ele utilizava o pé esquerdo, mas era mais também direito. Né? E então aquilo formava uma linha avançada de 5, como havia no Sporting o Chico Violino, e ele era o interior esquerdo. Iniciaste-te
Tomé, aquilo que se diz, os primeiros passos neste jogo, na Covilhã. Sim, em princípio foi, porque eu era miúdo, já acompanhava o meu pai lá nos treinos e ia. Quando o meu pai vinha a Setúbal jogar com o Vitória, eu vinha com ele, a minha família vinha-me buscar, eu ficava lá na casa deles, na minha avó, e depois acabava o jogo e eu lá ia com o meu pai, íamos para cima, íamos para casa, né? E realmente foi um trajeto que aí começou a minha carreira desportiva, se assim se pode dizer. Porque, como devem calcular, na Covilhã não se tratava por Covilhã, era o Sporting. Entretanto, eu vim para Setúbal e comecei a jogar num clube do bairro Santos Nicolau, que era o Vasco da Gama. Mas a escola fizeste lá, na Covilhã? Não, comecei a fazer na Barrezinha. Na Barrezinha, perto de Alcácer de Sal. Eu sei. Foi a primeira vez que entrei na escola, foi aí, porque o meu pai veio jogar e treinar o Sporting Clube da Barrezinha, mais um clube que começava por Sporting. Quando vim para viver aqui para Setúbal, já foi numa fase já mais a posteriori, entrei na escola comercial. Vieste para Setúbal com que idade, mais ou menos? Com 9 anos, 9, 10, porque ainda vivia em Moura e em Alstrel. Um ano só em cada terra dessa. Como tinha 10 anos, 10 para 11. E então entrei para a escola comercial, aqui em Setúbal, e comecei a jogar no Vitória, nos principiantes, aos 14 anos. Mas antes disso, tinha 12 para 13, fiz um torneio pelo Vasco da Gama, eu era um dos mais novos, tinha 13 anos. Havia um outro jogador que era do Independente, que era um clube popular também do bairro Carmona, na altura do bairro Carmona, em que era espanhol e nós éramos os dois mais novinhos. O resto era até aos 25 anos e ainda podiam ultrapassar essa idade. E eu costumo dizer que quando vim para o Vitória foi realmente o meu lançamento total, porque quis seguir as pisadas do meu pai, porque diziam na altura, ainda hoje se diz, filho de peixe sabe nadar. Mas eu tenho um filho. Aliás, tenho dois, mas tenho um filho que não soube nadar. Agora tenho um neto que é jogador de futebol, vamos ver se ele consegue. Ficou lá, o Genes ficou lá. Vamos ver se ficou lá. É o Kiko, o meu neto que joga nos Pelézinhos. É o Kiko. Sim. E chegas ao Vitória como? Alguém te viu, alguém te convidou? Foste tu que vieste? Não, eu comecei a ir ver o Vitória. Ainda era no período em que se dizia: é vizinho, deixa-me ir consigo. E então dávamos a mão e eu... Para entrar. Campo dos Arcos. E entretanto, começou a haver uns jogos, antes dos séniores, arranjavam duas equipas de miúdos e jogavam uma do lado, outra do outro e tal. E eu apareci num desses joguinhos que se fez. Entretanto, houve um jornalista do Jornal da Bola, que era o Sr. João Lúcio, jogou para o Canadá, não é? Exatamente. O Sr. João Lúcio acabou o jogo, chegou ao pé de mim e disse: pá, estava lá 25 questões e vai comprar uma laranjada e um bolo, o meu primeiro prémio de jogo. Né? E a partir dali foi quando realmente me chamaram para ir para os principiantes de Vitória em 61, 62. E aí começou a minha odisseia. Tive 2 anos nos principiantes, 2 no júnior, até que assinei o contrato em 65, 66. Os teus primeiros jogos na equipa principal... Exatamente, foi nesse período, 65, 66, porque a minha primeira deslocação com o Vitória foi também digna de registro, e isto no que diz respeito ao Vitória. O teu primeiro jogo? Não, a minha primeira convocatória. Sim, a primeira convocatória. Foi na época de 65, 66 e o Vitória foi disputar a Taça Teresa Herrera. Que era o treinador? Na Corunha, era o falecido Fernando Vaz. Era o Fernando Vaz. E entretanto, ele convoca-me e eu fui. Não fui utilizado. Nós perdemos com o Atlético de Madrid 2-1, jogava o Jorge Mendonça, o Luís, o Ponta de Lança. Era uma boa equipa que eles tinham. Perdemos 2-1 e quem é que joga nesse jogo?
não sei se vocês se recordam, o Osvaldo, que era um brasileiro que jogou mais tarde no Boa Vista e veio do Covilhã para o Vitória. Epá, e ele fez um golo, uma coisa fora do normal, é um daqueles considerados grandes golos. E ele ficou logo marcado, acabou o jogo e contrataram-no. O Atlético de Madrid? Não, foi para o Corunha. Ah, para o Corunha. Pois, porque aquilo, o 3-0 era Corunha. Ele, o gol que fez, levou aquele... Mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Essa minha primeira deslocação também tem a primeira história, que agora vou contar, porque nós naquela altura tínhamos vergonha ou receio de dizer algumas coisas. Eu, por exemplo, chegámos a Braga, fomos comer bacalhau à Narcisa. Eu em casa dizia que não gostava de bacalhau, nunca comi bacalhau em casa. A minha mãe e o meu pai ficavam chateados e aborrecidos porque era o único que eu não comia. Eles comiam, mas eu não gosto. Bacalhau à Narcisa. E eu tive vergonha de dizer ao Sr. Fernando Vaz, eu não gosto de bacalhau, não é? E comecei a comer o bacalhau, aquilo passou, gostei. Quando cheguei a casa há sempre aquela curiosidade. Então como é que foi, como é que não foi, o que é que se passou, o que é que não foi? E contei a história. Nem um nem outro falou. Passado aí 2 dias tinha bacalhau à mesa, não tive coragem, nem argumentos para dizer que não gostava. A minha primeira deslocação deu-me logo um exemplo daquilo que deve ser uma equipa de futebol. Às vezes os putos, não gosto. Epá, não gosto. Então se não tivesse mais nada para comer, o que é que tu... Porque nós falamos e este programa tem uma coisa sagrado balneário. Eu costumo dizer e costumava dizer e vou manter. É aqui dentro destas 4 paredes que se forma a segunda família. A nossa própria. Nós temos o dia-a-dia para conviver. Aqui não, temos horas. E anteriormente era mais fácil o entendimento. A amizade existente que era. Nós acabávamos o treino... Passava-se mais tempo juntos. Exatamente. Chegávamos, acabávamos o treino, esperavam ali fora, íamos 8, 9, 10, íamos beber o nosso cafezinho. Os treinos eram normalmente sempre à tarde. Claro. E entretínhamos, não é? E fazíamos depois a nossa vida extra, mesmo com uma amizade sincera, pura, porque éramos visitas de casa de uns dos outros. Eu, por exemplo, ainda era solteiro, já ia para a casa dos casados, claro. Não é? E isto para quê? Porque cimentava-se a amizade. Por exemplo, nós estamos aqui a conversar e estou-me a lembrar, vou falar, se calhar, em muitos casos de pessoas que já não estão cá internadas, claro. dos quais eu gosto de homenagear a título póstumo, falando neles e dizendo realmente aquilo que se passou. Eles já lá estão na terra da verdade. E fizeste ali parte de equipas do Vitória, do enorme. Não é? Que são jogadores que marcam muito a história da Vitória de Setúbal. É verdade. Desde as boas classificações, o bom futebol que praticavam e também nas competições europeias. E porque, repara, Tony, tu dizes porque, pronto, foi-se adversário, estava lá no outro lado da barricada, mas, por exemplo, temos o caso do Carraça, que teve a oportunidade também de se aperceber dessa questão e dessa situação, porque foi um atleta do Vitória, do qual também aqui ficou registado aquilo que ele fez, é aquilo que eu costumo dizer, todos os que passaram, que vestiram este jersey com o emblema do Vitória, o Vitória deve a entrega, a aplicação, o gosto, o prazer que eles tiveram em representar o Vitória. É isso que realmente a mim me satisfaz. O teu primeiro jogo pelo Vitória? O meu primeiro jogo foi contra o Varzim, aqui, no dia 16 de... Para o campeonato, 16 de novembro, empatámos 1-1, gol do Jaime Graça. Depois saí da equipa, naquela altura não havia substituições, como vocês sabem, só jogava aos 11. Tive 4 meses, pronto, não era opção, e eu correspondi, jogava na reserva. E há um jogo na Cova da Piedade, nós ganhamos por 8-0, 8-1, e eu marquei 4 gols, e na semana a seguir fomos jogar com a CUF, no Lavradio. A CUF, equipa a sério. E fomos, e as coisas correram bem, e a partir daí nunca mais saí. O falecido Sr. Fernando Vaz depois prosseguiu comigo na equipa principal, e isso
Foi uma alegria e foi aí realmente o expandir dessa questão. Só tive pena nesse ano, porque o Vitória fomos à final da Taça de Portugal com o Braga, em 65, 66, no tal célebre jogo do gol do Perrichon. O Perrichon. Perdemos 1-0. Lembro como se fosse hoje as palavras do Sr. Fernando Vaz. No intervalo do jogo estava 0-0. Ele olha para o Jaime Graça e diz: "Oh, jovem Jaime, tu aconteça o que acontecer, tu vais para o Campeonato do Mundo de 66. O Vitória ia pela primeira vez à América, aos Estados Unidos. E quero também dizer a todos os outros, nem que levem uma perna às costas, nem que vão de gesso, vai tudo para os Estados Unidos." Não foi a tempo que logo a seguir começa a segunda parte e a gente sofre o golo. Bom. E aí o Braga, pronto, fez o seu jogo, fez aquilo que lhe competia, ganhou a Taça de Portugal e nós, o Jaime foi para o Campeonato do Mundo e nós fomos para os Estados Unidos. Jogámos 4 jogos com o Bolonha. 4? 4 jogos com o Bolonha. Uma coisa impressionante, fomos para todos os locais, aquilo, após o segundo jogo, já ninguém se podia ver uns aos outros. Houve alguns problemas, até no decorrer do jogo. Num deles, principalmente no segundo. Lembro-me que jogava no Bolonha um jogador que era alemão e foi jogar para o Campeonato do Mundo de 66 e, entretanto, depois houve um jogo que foi mais complicado, houve barulho cá fora, foi transportado lá para dentro, os jogadores um a correr atrás do outro, depois... Bom, aquilo foi... Confusão. Até que, pronto, passou. Nós acabámos aqueles 4 jogos, viemos para Portugal logo e depois entramos de férias e a seguir é o novo... A nova época. A nova época. E a nova época aí já vai um bocadinho diferente, já vai para 66, 67, Natal, que acaba por marcar a elevação do Vítor Batista, que era júnior e passa a sénior quando o Sr. Fernando Vaz assim entendeu. A estreia dele é para a Taça de Portugal no Leixões, em Matosinhos. Depois recebemos aqui o Porto, depois ganhámos 3-0, depois fomos às Antas, empatámos 4-4, depois é a final com a Académica. Onde realmente foi um jogo extraordinário. Era um ataque lá, ataque aqui, ataque lá, ataque aqui. Dava câimbras aos jogadores, como foi o caso do Tony. Deu-lhe câimbras? Saiu, estava de costas. Deu-lhe câimbras? Deu-lhe câimbras. A ele, a mim e a toda a gente. Só lá. Quem, sabe? Eu nunca teve uma queimra. Não é que é possível. Não, eu nunca teve. Eu nunca teve queimra, sabes? Tony, no segundo período, que demorou 24 minutos, depois do primeiro houve o segundo período de prolongamento. E o Tony estava fora do campo, eu estava de costas, ele entra dentro do campo, tira uma bola, cai outra vez, fica para fora, porque naquela altura... Outra vez, câmeras? Não era preciso pedir ao árbitro para entrar, lembra? Os jogadores saíam do campo e entravam... Ele caiu várias vezes com câmeras. Várias vezes. Diz. Só 2? Mas sabes uma coisa, mas não saí, sabes? Pois não, ninguém saiu. Alguém saiu. Aquilo era para gente sabes? Não é, isto aqui é copinhos de leite aqui que está aqui à frente. Não, Coca-Cola. O árbitro era o Sr. Salvador Garcia, que o Tony estava a dizer, e ele dizia assim: eu já não posso mais, pá. Um de vocês marca um gol, seja um gol, seja outro, marca um gol. O que é sem dizer é que o falecido Jacinto João toma o gol, ele, foi o primeiro a cair, foi ele. Não, sabes, ele está-se a rir, mas esta, nunca mais, na história das taças de Portugal, houve 2 prolongamentos. Nunca mais, a partir dali, eles... prolongamento e depois outro jogo. Foi alterado precisamente por isso, não é? E depois apareceram as grandes penalidades, que agora dá o prolongamento e... se não houvesse golo, havia terceiro prolongamento. Não, e houve outro jogo. Havia outro jogo. Havia outro jogo.
Depois na finalíssima... O regulamento tinha 2 prolongamentos. O regulamento tinha 2 prolongamentos. Não era prolongamento. Era até alguém marcar um gol. Era o golo. Era o gol de morte súbita. O Jacinto João marcou a 1 minuto do fim. A 144. Se eventualmente o jogo terminasse empatado, havia a finalíssima 2 dias. Na altura, acho que era 2 dias na terça-feira. Porque não cumpria aquilo que agora está instituído, que são as 72 horas. Porque o Vitória foi um justo, mas podia ter sido a Académica também. Porque foi das finais, isto sem menosprezar todos os outros jogos que têm existido até agora, mas aquela mais emotiva, aquela que apaixonou tudo e todos, não é? Foi essa final. Durante quantos anos é que tiveste Fernando Vasco como treinador? Ora, eu estive aqui desde 65, 66 até ele sair, quando foi para o Sporting. Ele saiu para o Sporting em 69, 70 e o Sporting foi campeão nessa época, mas também nós conseguimos, com o Sr. Pedroto, a melhor classificação de sempre. Ficámos em terceiro lugar em 69, 70. Depois eu fui para o Sporting, ele estava no Sporting, eu treinava no Sporting, 70, 71, 71, 72 e ele acaba por sair depois nessa época de 72, 73. E o que é que guardas? O Fernando Vaz é uma das figuras da história do futebol português. Eu percebo o que é dizer. Eu costumo dizer que homenageei todos os treinadores na pessoa do Sr. Fernando Vaz, porque logo a seguir tive um homem que me marcou também, pela positiva, que foi o Sr. Pedroto. Só tive uma época com ele, mas também foi meu treinador na seleção, no tal jogo. Então, desse tal jogo que nós jogámos em Wembley, há uma história que tu guardas... com o Vital. Eu também tenho algumas, mas... Pois com o Vital. Tem duas. Uma da chegada dele e outra depois lá, já em Londres. Uma da chegada dele, não sei se tu te recordas, foi convocado o Zé Henrique e o Damas. O Damas, por aquele motivo, não pôde ir e ficou só o Zé Henrique. Tinha que ser chamado alguém. Foi a estreia do Zé Henrique. O doutor Zé Maria Antunes, que era o selecionador, o Sr. Pedroto, que era o treinador, porque naquela altura havia a cedência pelos clubes do treinador, e então ele mandou o Vital estar no Hotel Monumental, que nós tínhamos ido ao cinema, e ele ia lá ter connosco. O autocarro estava mal estacionado, estava lá no sítio onde não devia estar, mas pronto, como estava à espera, ficou ali um bocadinho, a polícia autorizou e tal. E o Vital espreitava à esquina para o Monumental e via que a gente estava lá, todos dentro do autocarro e que faltava ele. E ele espreitava outra vez. Até que se decidiu a ir. Ele levava uma mala da Varig, se se recorda que é azul, alguma linha, ele com a outra mão dentro da algebeira e depois a subia. Como andava sempre. E quando chega à entrada do autocarro, quem é que ia à frente? Dr. Silva Rocha, Dr. José Maria Antunes, o Sr. Pedroto e o Manuel Marques. E ele vai, jogou, e diz assim o Dr. Silva Rocha: ó Vital, você deve estar enganado, aqui não é a seleção de júnior. Ele, olha, o doutor, desculpa-me eu estar a imitar o Vital, mas eu gosto de cantar. Força. Olha o doutor, olha o outro doutor, olha o Manuel Marques, há 10 anos atrás, são sempre as mesmas caras. Queria ele dizer que tinha ido à seleção há 10 anos atrás e que era aquela. Ainda lá estava. E o Sr. Pedroto olhou e disse: vai, entra lá e senta-te lá, que já estamos aqui há muito tempo à tua espera. E depois, lá em Londres, depois do jogo, nós fomos a um jantar às duas seleções, chega um senhor ao pé dele, ao pé do Vital, e olhou, cumprimentou, e não largava a mão, estava a falar em inglês, ele não sabia inglês, e ele olha, estava lá um senhor que é o padre, que era o nosso intérprete, e ele: ó, Sr. Padre, venha cá ver o que é que ele quer aí. O que é que este gajo quer? Está-me aqui, não me deixa a mão, o que é que ele quer? E o padre começa a falar com o senhor, e a determinada altura diz assim: então, mas o que é que ele quer, Sr. Padre? Calma, Vital, calma que eu já lhe digo.
E, olha, este senhor está aqui. É o presidente do Liverpool. E está-me a dizer que já acompanhou futebol há 50 anos e que nunca viu uma exibição igual à sua com... Olha, venha cá ouvir este! Mas é alta voz. Olha, como quem diz, eu é que devia ter jogado, não era o Zé. Essa foi uma história marcante, porque o nosso querido Diniz Vital também era espetacular. Também do Vital. Nós fomos jogar contra o Hertha de Berlim, lá em Berlim, e aquilo estava a nevar. E então os gajos começaram a tirar a neve e aquilo ficou, parecia uma pista de gelo. Claro, fica aquela... Entretanto, há um diretor que era, e mais tarde foi presidente do Vitória, o Sr. Silvério Jones. Ah, foi. Então, do nosso tempo, não é? Ou seja, do meu tempo. Do nosso tempo. A ti passou ele ficou a substituir foi o coiso, não foi? E entretanto, ele passou lá para uma loja e entrou e comprou umas meias de vidro, uns colãs de vidro. De senhora? De senhora, daquelas senhoras que... E depois era o Conceição, Zé Maria e o Jota, foram pretos, não é? E chegou lá ao hotel e disse, está um frio desgraçado, vocês pelo menos utilizam isto. Como é que os gajos estavam? Eles estavam, já não era a primeira vez, estavam a jogar com colãs de lã. De lã. E o Vital começa. E de repente levanta e diz, olha, as pernas mais belas do futebol português. Está logo uma grande risada. Primeira defesa. Vai para o gelo e para... Resgou as colãs todas. As colãs todas. Chegou a ter... Estás a ver, crianças? Então, olha, agora já não és as pernas mais belas. Já não era, pá. Não. É sempre gratificante eu falar nestas histórias porque são coisas verídicas. Outra do Vital. Eu admito que aqui se tem de copiar e que se conta a história, mas ela foi verídica porque foi num torneio em Múrcia. Nós fomos jogar a Múrcia e estávamos a ganhar 3-0 a uma equipa brasileira que era a Portuguesa Santista. Eu não sei, acho que ainda existe. A Portuguesa Santista. Há um livro contra nós e há um jogador, nunca mais pode esquecer o nome dele, era o Jerry. O Jerry põe a bola, toma balanço e eu é que ficava voltado para o Vital e ele é que dizia, mais para ali, Maçano, mais para ali. Eras o da ponta. Era o da ponta. E depois voltava-me. O brasileiro chega lá, dá-lhe daquela, a bola passa por cima e o Vital vai a correr, mete a mão no poste para dar a volta, para apanhar a bola. O Conceição olha, onde é que vais, pá? Está a bola, está dentro da baliza. Olha a sacana da bola, apanhou um poço de ar aí. Não, mas... Ele disse isso? Disse isso. Olha, a sacana da bola, apanhou um poço de ar, porque ele ia apanhar a bola atrás da baliza. Por isso é que às vezes acho que contam aí, mas esta é verídica, já passou-se. Tenho estes testemunhos de todos os meus colegas que ainda cá estão. Essa do poço de ar é boa. Sabes, agora vais-me lembrar aquele livro do Roberto Carlos, sabes? E apanhou também um poço de ar. Havia aqui um jogador do Belenenses que marcava muitos livros desse género. 3 dedos. Carlos Pedro. Carlos Pedro, sim. Chegava lá, era tipo folha seca. Como era lembro desse Carlos Pedro. Uma vez foi com o Vitor Batista, ainda não era o maior. Tu foste júnior com o Vitor Batista? Não. Ele era mais novo. Mais novo, claro. E nós fomos jogar com o Liverpool e ele, como estava a dizer, ainda não era o maior. Que ele não disse que era o melhor, nunca disse que era o melhor, era o maior. Ele usava brincos, a gente não usava. Ele usava não sei o quê, a gente não usava. Ele queria dinheiro para o quê, a gente nunca pedia dinheiro a ninguém. Dávamos a entrevista, mas não pedia dinheiro. Ele era o maior. Era diferente? Era diferente. E nós estávamos todos no hall, mandaram chamar o Sr. Pedroto para ir ao telefone. Para o telefone.
E depois houve alguém que estava a falar e o intérprete disse: acho que é uma senhora que quer falar consigo. E ele foi. O Sr. Pedroto foi. E a gente ficou todos ali na cavaqueira. Quando ele regressa, diz assim o Vitor Batista: Sr. Pedroto, tinha aqui uma namorada e não dizia nada. Ele falava assim um bocadinho. E diz o Sr. Pedroto: por acaso era uma senhora, mas era jornalista. E ela queria saber como é que a gente ia jogar e a equipa que ia jogar. Até o Sr. Pedroto disse: disse foi. Até qual é a equipa que vai jogar? É fulano, Beltrano, Cicrano, era só o guarda-redes, era tudo defesas e médios. E diz ele assim: Sr. Pedroto, se eu americano estou na equipa, fará a sério. Agora é que sabes que não vai jogar. E não jogou, nem entrou. Não. Não jogou, nem entrou. Entrou o Correio Figueiredo e... Perdemos 3-2 com o Liverpool, mas eliminámos o Liverpool. Foi a primeira equipa portuguesa a eliminar o Liverpool, foi o Vitória. Foi o primeiro jogo lá? Não, lá foi 3-2. Aqui ganhámos 1-0. E nem digo quem marcou o gol, que não vale a pena. Pá. O gol lá ou cá? Cá. Mega. Não podia ser. É a minha coroa de glória derivada aos colegas, aos companheiros. Um dos quais, o Cardoso. O Cardoso tinha a bola, passa a linha de meio campo, não sabia a quem dar a bola, chuta, a bola bate na barra, eu fui à arrecada, dominei, depois de primeira... Encosta. Lá perdemos 3-2, mas os gols fora já valia. E eliminámos o Liverpool. É aquele período ali é um pouco o Sr. Pedroto. É 79, 70. Apanhou também o Leeds. Não, o Leeds não. O Leeds é noutra? Mas o Leeds vocês... duas vezes, o Vitória teve com o Leeds. Quando o Vitória jogou com o Leeds, eu já estava no Sporting. E tinha tido um acidente de automóvel e ia ser operado. E recordo-me, no outro dia, né, já tinha injeção da preparação e houve alguém que chegou ao pé de mim e disse que o Vitória tinha ganho o jogo aqui ao Leeds 3-1, salvo. E eu ficou-me aquilo na memória, fui logo operado e tal. No outro dia, a minha mulher chegou lá à clínica com o Wagner e eu perguntei: o Vitória ganhou ou não ganhou? E o Wagner lhe perguntou: como é que você sabe? Alguém me disse que o Vitória tinha ganho. Porque eu estava ainda debaixo daquela anestesia. Mas, felizmente, tenho muita história. Não, e o Vitória, anda cá, se foram tempos, sabes o que é, em que o Vitória assumiu claramente um protagonismo, tanto cá dentro como lá fora. Porque era uma equipa que jogava bem, que proporcionava bons espetáculos. Não, agora, tinha bons jogadores, bons executantes. Pá. Nós, por exemplo, nós estamos aqui, não é? Quando foi a apresentação do Sr. Pedroto, do Vitória, no Palácio de Salema, nós estávamos todos sentados e tal, e ele vai e diz assim: bom, se vocês pensam que a minha concepção de futebol é aquela que vocês praticam, vocês estão enganados. E ficou tudo à rasca, não é? Tudo olhar uns para os outros e nada. Mas atenção, eu não vou retirar nada daquilo que vocês fazem. Mas a única coisa que tenho a dizer é: até aqui é canela. E porquê? Porque nós somos... Era só jogar, bonitinho e mas tal. Mas eram meiguinhos. Na disputa de bola eu queria mais agressividade no bom sentido da palavra, não é? Certo. Ninguém lhe poderia levar a mal, antes pelo contrário, enaltecer aquilo que ele estava a ver que nós fazíamos, mas que fazíamos para melhor. É a tal classificação, terceiro lugar, porque nunca tínhamos ficado em terceiro lugar, ficámos nessa época, e entretanto fui para o Sporting, e ele, em cada 3 palavras, dizia 4 palavrões, vinha acostumado, não é? A gente é que não estava acostumado. E há uma história engraçada, que o Carriço, lateral esquerdo. O Carriço costumava dizer, quando a gente ia jogar contra adversários assim, que ele considerava mais forte, assim: não sei porquê, mas amanhã é que se vai dar a goleada histórica. Aquilo a gente ouvia e já não passava o cartão, porque ele alguma vez tinha que acertar. Acertou no jogo contra o Bayern de Munique, lá. Perdemos 6-2 e ele, no final, ainda disse que era... Algo disso. O Sr. Pedroto,
vai connosco para o torneio aqui em Badajoz. Sim, no final do Troféu Ibérico de Badajoz. É o primeiro contacto a sério que ele tem com a equipa. Dá a palestra. Quando chegamos cá fora, diz o Carriço: epá, não sei porquê, depois palpita-me que hoje é que se vai dar a goleada histórica. Epá, o Sr. Pedroto ouviu. Ouviu. Ui. Já não joga! Já não joga! O pé da gente já não joga. O Chico Nascimento. O outro era um homem do futebol. Era o homem do futebol. Era o homem do futebol, assim forte. E ele vai e pega no Sr. Pedroto, leva-o para uma sala e diz-lhe o que é que o Carriço. O Sr. Pedroto chega cá fora, o Carriço estava todo curto. Bom, é só para te dizer, vai jogar. Hein? A gente ia jogar com o Atlético de Madrid. Vai jogar, hein? Está bem? Aquilo, o tempo foi passando e o Carriço nunca mais disse aquilo. Um dia, e a gente foi jogar a Lisboa para as competições europeias e jogámos no estado de Alvalade. Não jogavam isso tudo? Não havia luz. Não havia luz. A gente jogou um jogo com o Juventus no Estádio da Luz. Foi o único. O resto foi tudo em Alvalade. E a gente chegou e diz o Sr. Pedroto: estamos aqui no hotel, aqui é estágio, e ele vai dizer: vá, o que é que se vai dar hoje? E o Carriço: hoje? Não se vai dar nada. Ou dizes ou não jogas. Que ele nunca acertava. Nunca acertava. Porque lhe disseram depois ao Sr. Pedroto que ele: ou dizes ou não jogas. É evidente o Carriço. No Sporting vais encontrar também ali jogadores. Tu apanhas o Vítor Damas. Era o Vítor Damas, o Carvalho. Como é que foi essa transferência? A transferência... Foi fácil? Foi difícil? Não, naquela altura havia a lei da opção. A lei da opção. Tinha que haver acordo? Tinha que haver acordo. E o Vitória foi o primeiro clube em Portugal e até hoje, segundo consta, por quem nunca lia em mais lado nenhum, é o primeiro a optar por um jogador. Quando o Benfica se interessou por Zé Maria. E dava 1.500 contos ao Zé Maria. É na década de 60, portanto... Por aí. 68. Era contrato de 3 anos, 1.500 contos. Na altura era contos. E o Vitória só tinha duas coisas. Ou aceitava a mesma importância que era dada ao jogador, ou optava por ele, tinha que dar 60% ao jogador do contrato total. Foi isso que aconteceu. O Vitória optou, era o Sr. Fernando Pedrosa, o presidente. Optou por pagar 60%. 60% do contrato total. Dava 300 contos por ano, dava 25 contos por mês. Nós ganhávamos 2 contos e 500. Ninguém, mas é que ninguém. Queríamos era que nos acontecesse a nós. Ninguém invejou o Zé. E a partir daí, como foi o primeiro clube a fazer isso, mais tarde havia já outro intercâmbio entre os clubes, né? Porque começaram a ver e então chegavam a acordo. 5 questões para a direita, 10 questões para a esquerda, 25 questões para ali, e chegavam a acordo. Quando eu fui para o Sporting, estavam 4 jogadores para sair do Vitória. O Sr. Pedroto, dentro da maneira de ser dele e de estar, entendia que ia só um. E entendeu que fosse eu. Eu fiz a melhor época ao serviço do Vitória com ele. E ele... Ou seja, haviam 4 jogadores pretendidos por outros clubes. 4 por outros clubes, né? Que era o caso do Zero, o Falcido Jacinto João, e era o Guerreiro. O Guerreiro que tinha estado aqui também havia interesse por Guerreiro. E ele optou. Estávamos na Venezuela para disputar a mini-Copa do Mundo, que vencemos, com o Santos do Brasil, o Chelsea da Inglaterra, o Werder Bremen da Alemanha. Pronto, e nós estávamos lá e vencemos. E aí estávamos no hotel, estávamos a dormir, que era 5 e tal da manhã, toca o telefone. Eu estava com o Wagner no quarto. Eu assisti-me, né? E ele também. E eu estou.
e ouvi uma voz. Alô, Caracas? Alô, Caracas? E eu nada não respondia. Estou. De onde é que fala? Quem é que fala? E eu depois disse, até só um momento, não desligue. Passado um bocado aparece... Pois era Marconi, era através da Marconi a fazer a ligação. Exatamente. E então ele vai, e eu fiquei o canhão, uma voz, estou, quem é que fala? E eu, é o Tomé. Oh, daqui é Viriato Mourão. Pois, era um jornalista. É o jornalista. Era um jornalista. É só para perguntar. O Tomé sabe que está no Sporting? Não, eu sei que estou no Vitória. Não, esta noite foi feita... Eu não sei de nada e tal. É aquelas coisas, né? Porque ele recebeu a notícia e ligou. Procurou saber, através de alguém Então, aqui quer do dizer, Vitória. tu não sabias nada, estava a negociar sem tu saber. Eu sabia que estavam a negociar, mas não sabia... Já tinham fechado. Porque eu fui para o Benfica, porque eu fui à casa do João Francisco Calado, aqui em Santana, quando se vai para Sesimbra. Sim, eu tinha aí casa. E eu aí não assinei um papel que estava lá, porque o meu pai disse, não assinas nada. Não assinas nada. Está bem, não assino nada. E ele apresentou-me um papel que dizia assim, por causa da lei, e ele dizia assim, caso eu saia do Vitória Futebol Clube, só quero jogar no Benfica. Era o compromisso desportivo. Depois é que vinha saber, né? Naquela altura nem me apercebi, o meu pai disse para não assinar e eu não assinei nada. Portanto, realmente eu cheguei cá, viemos do torneio lá da Copa do Mundo e mandaram-me apresentar em Alvalade. Fui a Alvalade. Cheguei lá, olha, amanhã é para estares em tal sítio assim, e fui. Quem é que estava? Sorinho. Major Lobo da Costa, o Sorinho, o Pereira da Silva, o Brás Medeiros, Francisco Fernando Vaz. Era o Estado-Maior. Estado-Maior. Bom, sou Sorinho. Para negociar os contratos. Para negociar o meu contrato. O teu contrato. O acordo dos clubes já estava feito. Exatamente. Sou Sorinho com o seu charuto. O charuto, mas não estava aceso. Tinha o charuto, e ele vai... Bom, nós damos 7 contos e 500 por mês. Ele sabia quanto é que a gente estava a ganhar aqui, duas coisas. Quanto? 7 contos e 500. Olha, para aquela porta por onde entrei eu saio, disse ele. E apresentei ao homem e disse, eu quero aquilo que o jogador do Sporting ganha mais. Eu daquela... Para ver se colava. Para ver se colava. E ele vai dizer assim, está bem. Então, olha, o jogador que ganha mais dinheiro ganha X. Diz assim, precisa fazer contas à vez. Então, está bem, pode ser. Vinha saber mais tarde que o jogador ganhava mais. Ainda mais. Mas eu também não me atrapalhei muito. Pronto, aquele já estava. Foi ao encontro dos seus interesses. Foi ao encontro. E depois tive 3 anos, depois eles optaram outra vez por mim, tive que ficar mais 3, e dentro daquela situação, ou queres... Mas claro, mas tu depois já vais apanhar, tu já apanhas a fase a seguir à Revolução? Já passava, eu fiz contrato até 73, depois 73, 76, já tinha sido... Não, ele só apanhou depois em 76. Exatamente. Só em 76. Quando voltou para o Vitória. Exatamente, foi quando regressei ao Vitória. Porque, entretanto, dentro daquilo que eles queriam me dar, por mais 3 anos, aquilo que eu estava a ganhar. E eu entendi que não, tinha mais despesas, já tinha os meus filhos, e essa coisa tinhas, toda. E então eu entendi. E disse na altura, a quem de direito, que não, que era o Sr. João Rocha. E eu disse, para isso, Sr. João Rocha, eu fico no Vitória, ganho menos, mas não tenho tanta despesa. E estou em casa? Para fazer. Não, e não tinha. E então... Pois, pô, tu ias todos os dias, ias e vinhas... Exatamente. Aliás, era como ia, o Jaime também ia... Eu ia daqui, comecei a ir sozinho na altura, depois, entretanto, o Wagner morava cá também, e o Wagner começou... Foi também para o Sporting. Também para o Sporting, começou a ir comigo. Nós apanhávamos o Pinhal,
que era guarda-redes, que ele morava em Sesimbra, apanhávamos em Azeitão. E depois o Wagner foi-se embora ver o Zé Mendes, depois ia com o Zé Mendes daqui. Tinha sempre companhia. Tinha sempre alguém para não períodos bons, porque eu tive essa felicidade também no Sporting. Tiveste outra equipa que tiveste uma série de artistas de cinema e de treinadores de grande dimensão. Qual foi? Não? Qual foi? Não sei, eu nessa altura ainda não era nascido. Não, nós estamos a falar nisso, realmente o Sporting e sempre foi considerado, até hoje só há 3 grandes no futebol português, inventem o que inventar, isto é a minha opinião, só há 3, e qualquer dia se algum daqueles 3 descer de divisão tiverem felicidade, passa só a haver 2, e assim sucessivamente, né? Porque agora vamos procurar que é o 4º, não há, porque quem estava lá, que começou a jogar, já desceram todos de divisão, menos aqueles 3. E eles estavam lá desde a primeira hora, né? Portanto, o que eu quero dizer é que eu, quando fui para o Sport, tive a oportunidade de ser campeão nacional, em 63, 64, numa época marcante até, inclusivamente, a nível individual com o falecido Chirola, o Yazal, que marca 46 gols. Eu vou contar uma coisa que é verídica. O meu irmão tem a camisola que marcou o gol 46. Nós fomos jogar ao Barreiro com o Barreirense. E então o que é que aconteceu? Nós ganhamos 3-0. O Yazal faz o 3º gol. É substituído. Não podia ir para o banco. Veio para o balneário. Eu estava à entrada do balneário porque era o 17º jogador. Não me equipei. Ah, não? Ele sai e eu disse, Chirola, dá uma camisola para o meu irmão. E ele deu uma camisola. Tem lá a camisola, o meu irmão é que tem em casa ainda. Digo agora aqui publicamente, é mais uma relíquia que realmente existe na família. E foi uma época boa porque acabámos também por ganhar a Taça Portugal. E é quando os sportinguistas mais se lembram do Tomé, é quando chega o 24 de Abril, seja de que ano for, falhou o gol em Magdeburgo, que nos poderia levar à final da Taça das Taças, onde o Magdeburgo ganhou ao Milan por 2-0. Nós tivemos a oportunidade de poder estar nessa final, mas não foi naquele jogo lá onde eu tive a infelicidade de falhar. Foi aqui, quando o Diniz falhou um penalti, porque o Yazal não jogou cá nem jogou lá. Claro. O Diniz jogou aqui, lesionou-se, já não jogou lá também o Diniz. Eram elementos que realmente faziam um bocadinho de falta. Marcavam a diferença. E falhámos, tirámos 3 bolas à barra aos postos, quer dizer, foi aqui que nós empatámos o jogo. 1-1, lá poderia ter sido o tal 2-2, que eu realmente, uma jogada espetacular do Marinho, vai para o lado esquerdo, os jogadores todos, vai em cima da linha, dá uma bola para trás, eu tinha acabado de entrar há pouco tempo. Eu entrei nos últimos 8 ou 9 minutos, aquilo foi a 3 minutos do fim. Ele dá uma bola e eu, quando olhei, vejo o guarda-redes e o defesa saírem daquele lado para o lado contrário. E eu tiro a bola para o lado onde eles saíam. E eu puxei aquela trave mais de 1000 vezes durante a noite e a bola passa rente ao poste e vai para fora. Fazes precisamente 50 anos, que se deu o 25 de Abril. E vocês são apanhados no regresso a Portugal. Exatamente. Certo? Certo. Como é que... Foi assim, começou logo lá. Nós íamos a passar de uma fronteira para a outra, era Berlim... Na Alemanha Oriental. Oriental. Porque o Magdeburgo era da Alemanha Oriental. Exatamente, Oriental. Claro. Nós estávamos aí, na Alemanha Oriental, e íamos passar para o outro lado, para Berlim Ocidental. Que era o checkpoint. E então nós íamos na autoestrada e de repente, à frente do autocarro, ia um automóvel com o Sr. João Rocha e faz sinal do autocarro para parar. Abre a porta, o chofer abriu a porta e ele diz: olha, é só para transmitir a toda a gente que houve um golpe de Estado em Portugal. Então, aquilo ficou logo polvoroso, os jornalistas andavam connosco, lembras-te disso? Sim. Naquele tempo não havia problema nenhum, não é? Algumas vezes houve, outras vezes não. E então, começou logo, né? A gente agora é Frankfurt, logo vamos...
Chegamos a Frankfurt, não havia o balcão da TAP, estava encerrado. E então o que é que acontece? A gente fica a olhar, ficamos ali na expectativa, estava muita gente, porque iam uma dúzia de acompanhantes, né? Sempre. E vinha dois funcionários da TAP e o Sr. João Rocha adianta-se e diz assim: então o que é que se passa e tal? Não, está encerrado, não há voos para Lisboa. Está encerrado. Até aí com as notícias que há, nós temos ouvido na BBC, há milhares de mortes, centenas de milhares de feridos. Epá, e nisto veio, estava um daqueles acompanhantes, olhou para mim, eu deixei o meu carro na baixa. Quer dizer, não se preocupava com a família, milhares de mortes. Eu deixei o meu carro na baixa. Disseram isso? Disse um para o outro, estavam a falar... Milhares de mortes, milhares de feridos. Disseram isso. Eram as notícias que davam na BBC que estavam erradas, não é? Claro. O que é que a gente faz? O Sr. João Rocha, a equipa vai para Madrid, chegámos a Madrid e fomos de autocarro para Badajoz. Isto no dia 25. É evidente, estava fechado, não deixaram a gente passar. Andaram a ver onde é que a malta podia dormir, os vapores do Rego, que foi a primeira claque. Do Sporting, é verdade, os vapores do Rego. E ficaram dentro do autocarro, e dos últimos fui eu e o Zezinho. Central. Meu colega aqui, o Zezinho. Fomos os últimos a ir para o hostal. Foi? Era 3 horas da manhã, 3 e tal. Depois, às 8 horas estávamos todos na fronteira. O autocarro já lá estava, né? E então o Sr. João Rocha pede para ir tratar com o general Spínola. Eles levaram, parecia que o homem ia preso com as coisas. Lá levaram o Sr. João Rocha. Ele lá falou para a Cova da Moura. Sim, que era onde estava o... E deram ordens para abrir a fronteira. Quem é que estava lá para poder passar? Mário Coelho. O Mário Coelho, pá. E eu já tinha combinado comigo o Carlos Pereira, ele entrar no autocarro, vir buscar o material, porque ele precisava de levar para trabalhar, né? Para torear em Espanha. Isso. Ficava lá o Mascarenhas, que é, segundo o apoderado dele, ficava lá e... Não foi preciso, porque ele tinha o carro atrás do autocarro, abriram a fronteira, passou no nosso autocarro e ele passou também. Pronto, lá se safou. Onde é que fomos depois almoçar? Uma casa ali em Elvas que era espetacular. Era aquele restaurante logo... Era quando se ia fazer o torneio de Badajoz, era uma espécie de uma estalagem. É uma estalagem, uma estalagem. E a gente fomos almoçar. Espetáculo, essa digressão. Essa digressão não, para mim é digressão, porque a gente passou coisas... Certo, não, mas É porque nós tivemos que voltar para trás, tivemos que ir para a frente. Mas chegaram. Chegámos... E não havia milhares de mortes. E o carro estava no mesmo sítio lá do... Eu ainda me assustei, porque quando chegámos eu ficava aqui em Setúbal, eu fiquei aqui, e eu vinha a pé, né? E há um rapaz, meu amigo, que viu-me, parou e trouxe-me para casa. E eu perguntei-lhe, então, diz que, é mentira, pá, não é nada disso, pá. Então, mas disseram a gente, porque naquela altura, né? Nem telemóveis, nem nada disso. E ele disse assim, não, pô, é mentira. Então os tropas andam aí com os escravos dentro das armas. Até mas não se passou nada. Não, só houve 2 ou 3 mortos. Por causa da PIDE, não sei o quê. Houve 1 ou 2. E pronto, e a partir daí, essa famosa saída teve os seus contornos, né? Negativos por um lado, desportivos, né? Porque não fomos à final, e
outra parte da questão. Claro. Que foi o 25 de Abril, que vai fazer agora, como o Tony diz, e bem, 50 anos, pá. 50 anos. Aí é 50 anos. Quando chegaram o dia 24, lembra-se toda a gente. Os mais antigos. Os mais modernos também já sabem que foram lá a história. Quem é que falhou o gol contra o Maguro? Foi este. Terminas no Sporting? Foram 6 épocas, não é? Terminei, 6 épocas. voltei ao Vitória. Foram 6 épocas. Foram 6 épocas. Da cá, ainda jogaste com o Charuto. O Charuto joguei, lá no Sporting. No Sporting, então foi. Charuto. É uma figura, não é? O Vitinho também era espetáculo. O Charuto, como vocês tratavam. Lá quase toda a gente tinha apelidos, não é? Eu já levava o meu daqui e ficou. Era? Alguns ex-companheiros é que me tratavam. Teté, o Teté. O primeiro foi o Pérez, Fernando Pérez. O Fernando Pérez. Estava lá na altura, quando eu cheguei, né? E o Pérez... o Teté... Oi. Porque quem me pôs o apelido foi o Chico Nascimento. Uma vez aqui num jogo, eu caí ao pé do banco. E ele começou a... Olha... O Tetezinho, olha o Teté, olha... Eu tinha o costume de se meter com a malta, quando levava assim uma pancada, como o Guerreiro. O Guerreiro? Pois. O Del Sol uma vez caiu, O Del saltou-lhe... Era a alcunha do Guerreiro. O Del Sol? Porque o Del Sol era um jogador... Era o jogador do Juventus. Das Juventus. Estava na Juventus na altura, mas era espanhol. Era espanhol. Jogou no Real, foi para a Juventus. E chamavam-lhe o Del Sol por causa disso. E ele, o Del Sol vem... Ai. E diz assim o Chico, isso é um dodóizinho. É um dodói, mas é grande. Um dodói, mas é grande. A história do Del Sol foi aqui com o Torpes. Morreu há pouco tempo também. O Del Sol, sem tocar na bola lá no Estádio da Luz, contra a Juventus, fez-lhe uma finta de corpo. Pá, o Torpes partiu uma costela. O Torpes... Sim, a fazer um movimento, partiu... A rotação? Partiu a costela. Um dia estávamos aqui a treinar, quando ele regressou, e ele dava, digamos, chegou ao pé do Guerreiro. E eu, já está aqui, eu faço a mesma coisa que fez o Del Sol. Pronto. Ficou logo o Del Sol. Ele a dizer para o Torpes, faça a mesma coisa que fez o Del Sol. Olha, ficou logo o Del Pronto, até hoje o Del Sol. Mas a malta lá, punham os apelidos do... Mas uma boa também que eu tenho, foi já na segunda vez que regressei com o Lito e com o Caíca. Estávamos na Costa Rica. Íamos fazer o primeiro jogo. E chegámos à porta do outro. Ai, chovia, estávamos ali os três, estávamos a comentar. E disse, isto nunca mais para. Diz assim o cara, pois não, pois, então a gente via a serra, agora nem vê a serra e tal. Chegou o falecido Fernando Vaz e diz, João, isto vai chover durante 1 hora, depois para. Pronto, tudo bem. Durante 1 hora. Choveu, entramos no autocarro para ir para o jogo. Quando chegámos à porta do estádio, diz o empresário, ninguém sai. Eu já venho, ninguém sai. E sai ele sozinho. Não há jogo. O campo parece uma lagoa. Voltamos para trás. Quando chegámos ao hotel, diz assim o Caíca. O Sr. Fernando Vaz é bom treinador. Meteorologista não percebe nada. Meteorologista não percebe nada. Como que diz, choveu 1 hora e depois parava. Claro. Aquilo tomava. Era aquela chuva tropical, quer dizer, vinha, aquilo descarregava e depois vinha. Mas aí passaram e não jogámos, éramos para jogar nesse dia, jogámos era um sábado, jogámos no domingo de manhã. Jogámos contra a seleção da Costa Rica, da Guatemala,
de El Salvador, e depois jogamos contra o campeão das Honduras. É ali na América Central. Na América Central. Tivemos aí, chegamos a um sítio, esta história, chegamos a um sítio, Panamá, chegamos a Panamá, mas só escala. Também chegamos a fazer, também chegamos a ficámos lá nessa noite. Quando a gente entrou no hotel, estava um casino. E cá fora estava aquela roleta grande, que a malta chegava ali e jogava, né? Pagava e jogava. E diz assim, foi para comigo. Aqui é que não há português, certeza absoluta. O gajo estava a jogar, voltou-se a fazer, vocês são de onde? Como que diz? Aqui não vamos encontrar nenhum português. O gajo olhou para... Vocês são de onde? Vieste, portanto, ainda para Setúbal, a seguir ao Sporting? Foi a seguir ao Sporting. 76, não é? Tem 76. Quem é que estava como treinador? Aqui, cá, quando era o Fernando Vaz. E ele também fez o ciclo... Exatamente, ao contrário. E vem para... E é quando começa o Cardoso. O Cardoso, eu fico 76, 77, com o Fernando Vaz. E o Cardoso ainda era jogador. Depois, 77, 78, começa o Fernando Vaz e depois foi-se embora, ficou o Cardoso. O Cardoso até a final da época. E é depois, na época a seguir, que eu fui para a União de Leiria, 78, 79. Foi a primeira vez que a equipa da União de Leiria subiu à primeira divisão, naquela altura. Foste para a segunda? Foste para a segunda divisão do Leiria? Fui para a segunda. Para a segunda. E depois estive lá durante 4 épocas. 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82. Mas aí, de 81, 82, já fui como treinador adjunto do Pedro Gomes. Porque nós, em 80, 81, fomos campeões nacionais para a União de Leiria. Com o Pedro Gomes, treinador. O treinador do União de Leiria. Da União de Leiria. E o primeiro ano foi o Mourinho de Fels, o treinador. É aí que o Zé Mário também aparece, porque o Mourinho já nessa altura... Eu já era treinador nosso, era treinador da União de Leiria e subimos de divisão. O Zé Mário tinha 15 anos, ou 14 ou 15 anos. Mas é melhor chamar Mourinho que o Zé Mário é para aqui. O Mourinho tinha 15 anos, até 15 anos. Mas o Mourinho estava a estudar. Estava, mas ele ia ter nos finais de semana, ele apanhava o autocarro e ia ter lá, e depois vinha com o pai por baixo, então vinha sempre com ele. A gente ia jogar a qualquer lado, o carro ficava lá, chegávamos lá e depois vinhamos para baixo. E ele dizia, o pai chamava, Zé Mário, vai lá àquele lado, vai dizer ao pai, vai dizer ao Tomé, vai dizer ao Diniz. E ele ia a correr textualmente, aquilo que o pai pedia, ele transmitia. Aí já se começava a ver, porque depois ele ainda seguiu, ele ainda jogou, esteve aqui no Comércio Indústria, ainda jogou aqui no Comércio Indústria, depois começou como treinador aqui no Comércio também, mas era jogador e estava com uma equipa, andava a estudar, e depois foi quando veio para o Vitória, veio treinar os juvenis e depois os júniores. E ele, o primeiro troféu que venceu, teve ali muito tempo em exposição, onde agora é a sala de imprensa, onde era com os juvenis daqui Sim, do Vitória. Foi num torneio... Distrital? Não, em França, um torneio em França. Ele houve uma vez que viu um programa, salvo erro, acho que foi no Canal 11. Eles estiveram aí, fizeram uma coisa comigo, eu mostrei o troféu. Ele estava a ver e telefonou para o Formosinho, para o Ricardo. O Ricardo está agora no Egito, não é? No Egito. Está no Pirâmides. Ele vai e diz, não estava aí a mostrar a taça, combina lá com ele. O Formoso veio, falou comigo e disse, não, vamos lá, ele vai lá mostrar o troféu e ele foi ver. Teve com o troféu na mão e disse, lembrou-se que foi o primeiro, não é? Sim, lá, a história, lá está.
as pequenas coisas que estás a trazer à tona de alguém que depois vai ter o percurso e vai chegar onde chegou e onde está. Quer dizer, portanto, a dimensão que tudo tem um começo, pá. Claro, tudo tem um começo. Claro. Também, como também tudo tem um começo contigo quando acabas de jogar. Claro. Passas a treinar. Exato. Já estava no União de Leiria porque o convite partiu do Pedro Gomes. O Pedro é que falou comigo e pronto, o último jogo da minha carreira é uma coisa engraçada. Aconteceu-me tudo, pá. Aconteceu-me tudo. Foi no Estoril. Era para o apuramento de campeão. E nós já tínhamos sido, já não contava aquele. E então marquei um golo, fiz um penalti, levei um cartão amarelo e perdi o fio com as medalhas, que antigamente era permitido. Perdi o fio com as medalhas todas e foi tudo à vida. O último jogo? O último jogo da carreira. O árbitro chamou Mário Luís de Santana. Mário Luís de Santana. E ele era assim, pá, fizesse o penalti, fiz uma defesa, fui no lugar do Álvaro. E toma. Fiz o penalti e ele marcou e deu-me o amarelo. Fizeste aquilo que o Abel Xavier fez no Europeu de 2000. Agora era expulso. Naquela altura era o amarelo. Mas aqui o meu regresso foi bom e depois a saída para a União de Leiria foi mais um convite do próprio Mourinho Félix, porque nós somos vizinhos já quase há 50 anos, né? E, entretanto, ele falou comigo, eu falo lá no Vitória, o Vitória não queria, eu falei com o Cardoso, quer dizer, tivemos que arranjar, porque, entretanto, quando o Vitória disse que sim, aparece-me uma proposta para ir pedir logo um caminhão cheio de pesetas, né? Para o Desportivo da Corunha também. Ah, foi? Foi, através de um empresário que era o Lopes da Costa. E ele chegou Lopes da Costa, pá, não me lembro. E ele, como quem diz, até cheguei, vai-se embora daqui e dá para ganhar algum. Já tinhas assinado pela União de Leiria. Pela União de Leiria. E ele queria que eu fosse. Eu disse, está bem. Um caminhão cheio de... Nada. E depois acabei de ficar lá em Leiria, também uma fase marcante da minha vida desportiva, porque me deu o privilégio também de ser campeão nacional da 2ª Divisão. E com 2 subidas, uma com o Félix Mourinho e outra com o Mourinho Félix e outra com o Pedro Gomes. E aí fomos campeões, em 80 e 81. Depois chega a tua hora de fazeres a tua opção. A minha hora... aquilo que é... A minha hora chegou, foi aí. Entretanto, em 82, 83 saí da União de Leiria por causa dos problemas inerentes que havia lá, falta de pagamento. Claro. A tudo e a todos. Eu fiz força, entrou uma comissão, aquilo quer dizer... falei com uma pessoa que já morreu, que era o Sr. Joaquim Marques, ele, gente, isto está... E eu vim-me embora. Vim-me embora e fui para Famalicão. Ei, a Famalicão. O Famalicão. Estava no Famalicão e aquela coisa toda, acabou a época e vim-me embora. Saí do Famalicão e vim embora. Entretanto, voltei a Famalicão mais tarde. Eu fui 2 vezes treinador no Famalicão. Depois treinei o São Martinho do Campo. Sou o São Martinho do Campo, ao pé de Santo Tirso. Sim. Eu cheguei lá com a académica, um jogo particular, São Martinho do Campo. Pá. E depois saí daí, vim mais para baixo, fui para o Olivais e Moscavide. Estive ali no Olivais e Moscavide. Depois estive também no União de Montemor. Tive também... Ainda estiveste no União Montemor? Tive. Ainda com o Manel Pedro? Manel Pedro, sou Manel Pedro. E depois estive também... Alcaçarense. Depois vim para o Vitória, comecei a treinar os Júniores de Vitória. Depois, entretanto, há um trajeto que fui para o Comércio e Indústria,
com 8 ou 9 miúdos do Vitória para fazer uma equipa satélite. Tipo satélite. Satélite. E eu, tudo bem. Fui para lá, ver os miúdos e tal. Depois houve um presidente que disse, não, vais-te embora, a gente precisa de ti aqui. E eu venho, e depois deixei de ser treinador e fiquei então no departamento de formação, tive uma série de anos como coordenador. E aí acabou, pronto, lá está. Ainda fui chamado uma ou duas vezes para ajudar. E então, a partir dessa altura já disse, não, isso agora os treinadores trabalhem e que façam, porque eles iam pescar quando havia qualquer problema, eles iam pescar. E eu ainda fiz, mas uma ou duas vezes era socorrista, como foi muitas vezes aqui o Cardoso, o Carlos. Ele estava aí, as coisas corriam menos bem. Lá estava. Eras mais bombeiro, apagavas os fogos, tinhas que vir apagar os fogos e resolver os problemas. E em 85, 86, quando vim para cá, eu tinha estado no Sporting, treinar os júniores do Sporting em 84, 85. Entretanto, houve ali o Pricocó, ficas, não. Eu, o Sr. Manuel Oliveira falou comigo e eu vim para cá. Vim para cá. Tive aquele ano, e tivemos aquela infelicidade de ele também ter saído, e depois tivemos aquela fatalidade, eu digo fatalidade porque ocorre outras coisas que vai comigo para a cova. Que não são controláveis. Vai comigo para a cova. E foi pena porque ainda é uma ferida que está por sarar. Ainda está por sarar, derivado daquilo que realmente aconteceu. Porque foi doloroso, mas pronto. É o processo de crescimento. É o processo de crescimento. É o futebol. Mas as outras coisas foram todas boas, maravilhosas, exceptuando aquilo que a gente não quer. As lesões, os castigos. Eu tenho uma passagem gira com um colega também do Sporting, meu amigo Chico Caló. Francisco Caló. O Caló, um dia, chega ao pé de mim assim, Tomé, porra, tu és convocado, não és convocado, não és convocado, jogas, não jogas, porra, és sempre o mesmo, até eu vou mudar, cada coisa que me acontece mudo, a minha maneira de ser e de estar. Eu sou o mesmo, não é? O Calónia era o central, eu quando digo da nossa idade, porque não faças assim, quer dizer, porque estamos, é um ano, ele é de 47 e eu sou de 46, portanto, ele vai tentar agarrar-me, nós tivemos esse jogo em Inglaterra. Os cobras fugiram quase todos. Os cobras era o nome utilizado para os grandes jogadores. Os imortais. Então, esse meio campo era formado por Tony, Jaime Graça e Tomé. Foi o meio campo para a Inglaterra. Zé Henrique na baliza, Carlos Cardoso e Zé Carlos. Carlos Cardoso e Zé Carlos. Mursa na esquerda e Conceição na direita. E à frente. Olha, fomos... E à frente. Guerreiro, Manuel António e JJ. E fomos 7 jogadores do Vitória. 7. Jogámos 6, não jogou só o Vital, e mais o treinador. Isso era inédito para um clube como o Vitória, não é? Mas na altura... E perdemos 1-0 em Wembley, cheio, com um gol do Jackie Charlton. O Bobby é que marcou o canto, deu em curva, e a girafa... O Jackie Charlton foi lá acima e foi o... E o Zé Henrique,
partiu a mão. Sim. Lembras-te disso? Sim, mas não saiu. Ele não saiu de propósito só para nos ver. Só para não chegar ao vital. Pá, mas foi aquilo. Deu na cabeça do Joaquim. E nós, desse jogo, fruto até, portanto, do desequilíbrio, isto é, isto é 69, é 12 de dezembro de 69. Exatamente. Portanto, foste jogar contra os campeões do mundo, a Inglaterra era campeão do mundo de 66, tinha passado bem. Claro. E houve um Zenit, que foi um relógio que nos foi dado desse jogo. Ainda tenho o relógio lá em casa. Sabes uma coisa? A gente equipava-se aqui, né? E então íamos ali buscar a roupa e deixámos as coisas de valores ali no carro de relvas, no falecido. Eu tive que pôr no meu relógio o meu nome, Tomé. O meu relógio tem o meu nome. Tomé. Foste lá que... Sabes porquê? Porque estava lá mais 6. Mesmo quando havia trocas, a gente punha todos numa caixa de papelão e aquilo cheirava. O Sr. Pedro tem relação à forma como é que os laterais deveriam evitar que nós estamos a viver num tempo onde vai à linha, cruza. Eles tinham lá uma bestaça do West Bromwich, um bicho que lá estava, e aquilo era... E então, sobretudo, que era o Mursa, que era o Conceição, dizia para que nunca deixar... Obriga-nos a vir para dentro. Era o meu segundo jogo na seleção, tínhamos jogado contra a Roménia, na Roménia em outubro, foi a minha estreia, porque eu entrei na segunda parte. E era o Sujuca, o selecionador. E então depois, no jogo com a Inglaterra, que é o segundo jogo, nós tínhamos feito um treino de conjunto, naquela altura, tínhamos feito um treino de conjunto no estado do Restelo, contra a equipa B, digamos que a equipa da seleção, da Esperança. Eu estava-me a lembrar, porque... Isso foi em que ano? 69. Estava-me a lembrar. 12 de dezembro de 69. Perdemos 1-0 com o gol do aquela palestra que o Sr. Pedro teve para a seleção, voltando atrás uns 15 dias, porque a gente tinha eliminado o Liverpool, ele tinha dito isso à gente. Ele era assim. Estávamos todos no balneário e tal, e ele disse assim: bom, a equipa que vai entrar a jogar, e deu a equipa, e vai e diz assim: e agora quero uma peladinha a 2 toques, que era aquilo que ele... Primeiro roubar a bola do adversário e depois acabou por dizer aquilo que confirmasse aqui para a seleção, que era evitar que os gajos cruzassem bolas. Então eles vinham para trás, o pé contrário não iam lá, né? Não, o pé contrário eles podiam lá ir, mas... Estás a maneira pouco, coisa é tu estás de frente, porque a trajetória da bola é diferente. Porque ele nesse dia disse-nos para nós que era uma peladinha a 2 toques. Como quem diz, roubamos a bola aos gajos, então chegámos a estar a ganhar 2-0. Com o Liverpool. Com o Liverpool. Agora desenvolves aquelas últimas histórias que tu tens aí guardadas. Tenho uma do nosso querido amigo Narciso. O Narciso. O Narciso, tive o prazer de depois de o encontrar aqui quando da minha volta do Vitória. E... Sabes que eu não joguei com o Narciso aqui, joguei em Guimarães. Sim, no Vitória Guimarães. E o Narciso, eu voltei, encontrei-o aqui e nós fizemos uma digressão onde ele realmente foi também. Nós fizemos a tal da América Central e um dos empresários que lá estava era o Sr. Fausto Pires. E o Sr. Fausto Pires, nós estávamos num hotel, aquilo não tinha condições nenhumas, mudámos de hotel e tal, e ele de repente diz assim: epá, a gente não fica neste hotel, pá, isto não tem condições nenhumas para ficar aqui. Quem é que nos meteu aqui? Quem é que disse? E ele começou a falar com mais 2 outras pessoas que lá estavam, que estavam... E ele disse: não, a gente não fica aqui. Entretanto, o autocarro tinha deixado o material todo, foi-se embora. E nós ficámos ali na rua com
com o nosso material, que era muito. Passa uma carrinha, era uma senhora, parou, eles lá estavam a falar e ela abre a porta da carrinha, e eu salto lá para dentro e eles começam a meter a bagagem toda e eu quando quis sair já não consegui, fiquei lá metido eu. Ficaste preso. Fiquei lá metido. O hotel era um bocadinho mais à frente, tudo bem, ela leva a carrinha, faz a manobra, só que vem um gajo e bate na carrinha dela. Bate na carrinha. A rapariga começou a chorar e aquela coisa toda. Nós lá conseguimos descarregar as coisas, e eu estava lá dentro, mas não me apercebi de nada, pensei que fosse uma coisa normal, né? Quando a gente vai, a rapariga, agora, o que é que eu vou dizer ao patrão? Mudei de rota, não era para vir para aqui, mas eu meti-me ali, até ele agora vai saber porque é que eu fui para ali fazer o quê, aquelas coisas que... E ela a falar lá, em espanhol. De repente, aquilo passou. No outro dia, o Sr. Fausto Pires convida a senhora para ir lá, já tinha resolvido o problema da batida e aquela coisa toda. E ela vai e diz para ele. E estava o Caíque e estava o Narciso, encostados ao balcão. E a rapariga vem, cumprimentou a gente e vai e diz: oi, muitas graças pelas flores que há mandado à minha casa para o Fausto Pires. Olha, quem é que ouviu aquilo? Passado um bocadinho. Receba as flores que eu lhe dou. Havia aquela canção. Havia. O Narciso a cantar para o Caíque. O Caíque a cantar para o Narciso. Foi até o final da digressão. As flores. Outra do Narciso. A gente estávamos na Coreia, íamos já contar a académica da Coreia. E ele vai, e ele tinha o costume de fazer isso. Antigamente havia a ANOP, lembras-te da ANOP? Era uma agência de notícias. E então ele, às vezes dizia na brincadeira, a gente não sabe, a gente telefona para a ANOP, que era a ANOP. E perguntavam-me a mim. Era. Era 2h da manhã, estávamos no quarto e ele ficava sempre com o Caíca. E o gajo não dormir está quieto, não é? Dormir está quieto. E antigamente a gente ia para os quartos dos hotéis e aquilo fazia ligações diretas. Eu queria ligar para o teu quarto, era o 25, eu queria ligar para o teu, era o 30, e a gente chegava ali, discava e... 2h da manhã. Moçada, de onde é que é natural o bacanhinho? O bacanhinho? Pois era um Quem? O bacanhinho era um jogador da académica. E eu, bom, já estão a ver qual foi a minha resposta até. Qual foi a minha resposta até. E eles tinham sempre essa brincadeira. Quando precisavam de saber alguma coisa, tu eras ANOP. Era da ANOP, diziam eles, na brincadeira. Tinha aqui uma do Vital, quando a gente fomos jogar com o Bayern de Munique. Ele havia 3 coisas que perguntava sempre que a gente chegava àquela cidade. Via os imigrantes, eles apareciam. Então, amigo, vive-se bem aqui? Então, ganha-se bem? Quem é que marca os penaltis dos gajos? Eu perguntava isso às pessoas. Era porque o Vital sempre caprichou em querer defender penaltis, deste, daquele e do outro. Precisava ter toda a informação. E então, havia sempre na palestra coisas que eram transmitidas. O Sr. Fernando Vaz disse-me: jovem Vital, se houver alguma grande penalidade, marca o Müller para o teu lado direito. E ele vai dizer: não, Sr. Fernando, não. Diz: não. Quando chegou lá, o último gol é um penalti
quanta gente. E o Vitória tirou-se ao contrário, né? Em vez de se tirar para o lado que ele tirou direito. Quando chegou ao final ao final do jogo, a gente vinha para o... Tínhamos perdido, o Sr. Fernando já nem quis saber, velho. Oh, Vital, tu és um ganda teimoso, pá. Eu não te disse para... Olha, Sr. Fernando, quando encontrei imigrante, é mato. Enganou-me. Pois, ele perguntava... Ele o treinador é que manda, não é? Ele é que dizia, bem ou mal, já se olha, vai para aqui... Na conversa da informação... Eu tenho aqui uma passagem aqui já neste balneário com o Sr. Fernando Vaz e que eu jogasse bem, jogasse mal ou jogasse assim, quando chegava à terça-feira era sempre o elemento apontado para aquilo que ele queria dizer. Né? Mas eu acostumei-me logo cedo porque por vezes aquilo não era para mim, era para ele poder atingir alguém. Mas uma das vezes eu saí com o meu carro, bati, o meu pai tinha-me comprado um carro que ia para a tropa. Vou fazer a mesma manobra que fazia quase todos os dias, que era para ir beber a bica, vou para travar, escorrega-me o pé, porque a minha mãe mandou pôr meias solas nos sapatos. Antigamente. Era meias solas. E aquilo estava escorregadio, não era? No adriu. Estava escorregadio, pumba. Fui por baixo de uma caminhoneta, a caminhoneta estava ali parada já há tanto tempo, e aqueles ganchos que eu sempre... Chego aqui, era uma terça-feira, entretanto fui levar o carro para me tentarem consertar, arranjei um amigo, ele lá, depois passas aqui, depois a gente combina como é que vamos fazer, está bem. Eu chego aqui, e pumba. O Tomé para a direita, o Tomé para a esquerda, o Tomé para a direita, o Tomé para a esquerda. Eu já estava chateado por causa do carro. Eu disse, Sr. Fernando, só tem uma coisa a fazer. Tira-me da primeira equipa. Isso querias tu, não sais não. Isso querias tu. Isso querias tu, não sais não, como quem diz. Eu estava, chegou ali fora, pôs uma mão, assim, anda jovem. Jovem, é Sr. Fernando, hoje não estou cá. Então, o que é que aconteceu? E eu, vai dizer-me assim, se a gente ganhar o próximo jogo à Académica, ganhamos, depois da Académica 3-1 aqui, eu ofereço uns tapetes para o carro. Eu tinha tido uma porrada no carro e ele ofereceu-me os tapetes para ti. E ofereceu? Ofereceu, pois. Estás a ver? Ofereceu-me os tapetes para o carro. Ouvi dizer que tens uma do Vitor Batista aí nas Antas, ou não sei o quê. Tenho. Também com o Sr. Pedroto. Não sei, vocês sabem, de certeza. Ele não saiu a bem do Porto quando veio para o Vitória, com um problema com o Afonso Pinto Magalhães. Nós fomos lá, nós tínhamos ganho aqui 5 no jogo da primeira volta e lá era diferente, não é? E nós vamos para entrar, vamos com o carro, no autocarro, e mandaram parar o autocarro para a gente, para o motorista fazer uma inversão de marcha para entrar de marcha atrás, que antigamente claro. Ou ia-se de frente e depois vinha-se de marcha atrás, porque não havia sítio lá para dar a volta, ou então, o Sr. Pedroto, quando vê o que o gajo estava a fazer, o chofer, ei, o que é que você está a fazer? Não, entre lá de frente. Mas o senhor está... Entre de frente, quem manda sou eu, entre de frente. Levantou-se do lugar onde ia e o homem fez, vai de frente. E foi. Quando a gente chega, havia sempre uma coisa que ele dizia e tinha transmitido. Quando a gente fosse chegar a qualquer lado, o primeiro a entrar em campo era sempre ele. Ia sempre à frente da gente, a gente ia ver a relva, mas ele ia sempre à frente. E ainda aquele dia não foi à regra, não é? Só as escadinhas e não. Chega lá, já lá estava uma série de gente já sentada. Assim que virou o Pedroto, e eu, uma recepção um bocado dolorosa, não é? Porque está ao lado e diz ele assim: é Sr. Pedroto, isqueiro bonito, pá. Ele acende o cigarro e diz assim: o que gostas? Gosto, pois, é bonito.
Então, olha, se marcares 2 gols, o isqueiro é teu. Bom, tudo passou. Então, os gajos já estão a assobiar a gente. Então, não se preocupe, isto é para mim, não é para vocês. Não te preocupe, não, isto é para mim, não é para vocês. A gente começa o jogo e tal. O Vitor Batista tumba, 1-0. O Vitor Batista na segunda parte tumba, 2-0. E vai a correr, a gente ia para abraçá-lo, ele vai correr direto ao banco. O isqueiro é meu, o isqueiro é meu, o isqueiro é meu. O Francisco Pinto levantou-se. É este senhor, vai lá fazer o resto do jogo. É? E eu, pumba, faço o terceiro gol, 3-0. Quando acabou o jogo, o Vitor foi a correr e ele lá Lá lhe deu. deu pão em ouro. Ora bem. É a história do isqueiro. isqueiro. Ok, Tomé. Um abração, pá.